Graça e paz, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Sei que você já conhece a história de José do Egito, mas você sabe por que o faraó do Êxodo se esqueceu de José do Egito? Fique comigo até o final deste vídeo, que vamos te contar por que o faraó esqueceu José do Egito. Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? A história bíblica de José, todos os cristãos conhecem ou deveriam conhecer, porque é uma passagem linda da Bíblia. José era filho de Jacó, que mais tarde teve o seu nome mudado para Israel. E essa história, ela tem falado muito aos corações dos filhos de Deus. Porém, muita gente conhece a história de José por causa da inveja dos seus irmãos, que acabam vendendo-o como escravo. E outros falam que José era um sonhador. E pouca gente olha para o lado político e econômico da história de José no Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, o rei do Egito. E ele foi nomeado governador do Egito. José, ele era uma espécie de planejador central da economia do Egito. Com isso, ele expandiu imensamente o poder do faraó. José foi muito abençoado por Deus e acabou ajudando o faraó a combater uma grande crise econômica. José, ele ainda comprou toda a terra do Egito para o faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E durante o governo de José, a terra do Egito prosperou abundantemente em todas as áreas, como a financeira, a espiritual e na saúde do povo. Podemos afirmar isso, pois José ele era um homem justo e temente a Deus. A administração de José no Egito ganhou grande destaque quando ele estocou alimento nos 7 anos de fartura e depois soube conduzir todo o processo nos 7 anos de fome. José viveu 93 anos na terra do Egito e morreu com a idade de 110 anos. Creio eu que José era para ser eternizado pelos egípcios, mas a Bíblia diz que o faraó descrito no Êxodo subiu ao trono do Egito e nada sabia sobre José. A pergunta que te faço é: por que José do Egito não foi lembrado pelo faraó do Êxodo? A Bíblia, ela descreve como ocorreu, mas não traz detalhes adicionais explicando os motivos. Porém, podemos levantar algumas possibilidades que nos ajudam a entender por que José do Egito foi esquecido pelo faraó. O primeiro fator que podemos levantar é o tempo que se passou. Moisés relata isso no início da sua narrativa no livro de Êxodo e diz: "E faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração." O tempo traz esquecimento. Isso é muito fácil de se comprovar. Vou te dar um exemplo. Você se lembra do nome do seu tataravô? Provavelmente não, né? Esse é o efeito do tempo. O segundo fator que podemos levantar é que José era um estrangeiro fazendo sucesso fora do seu país. É muito provável que egípcios de gerações posteriores não tivessem muito interesse em exaltar um estrangeiro, ainda mais um que não cria em seus deuses e vinha de uma cultura totalmente diferente da deles. Esse pensamento pode ser o motivo de o nome de José do Egito ter sido como que apagado aos poucos da história dos egípcios, ao ponto de ser declarado que um novo rei se levantou sobre o Egito e não conhecera José. Mas temos ainda um outro fator muito interessante, pois sabemos que o faraó
era a autoridade máxima no Egito. Ele assim era, pois era considerado um deus. O faraó da época de José do Egito certamente era dotado de maior humildade do que os outros, pois ele viu a mão poderosa de Deus agindo na ocasião da interpretação dos sonhos e, posteriormente, no sucesso de José no seu trabalho. No entanto, por que outros faraós iriam se rebaixar diante de um estrangeiro que não tinham conhecido? Por que outros faraós exaltariam um estrangeiro que poderia ofuscá-los? Isso pode ter levado os faraós que governaram entre a morte do faraó dos tempos de José e o faraó que escravizou os israelitas a menosprezar qualquer honra a José e até mesmo a apagar da história antiga o que ele fez. E isso a fim de exaltarem a si mesmo. Todos esses motivos, então, nos levam a entender claramente por que José do Egito foi esquecido propositalmente no Egito, mesmo tendo feito grandes obras ali. E também por que os israelitas que moravam ali por muitos anos foram também hostilizados e transformados em escravos, sendo considerados uma ameaça à soberania nacional. Bem, espero que esse vídeo tenha esclarecido para você o porquê que o faraó se esqueceu de José do Egito. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.